sentar, só fiquem em pé os irmãos de Lyon, Saint-Étienne e Grenoble. Só ficam em pé estes irmãos. Um grupo à frente, outros ao fundo, deste lado não dá nada. Bem-vindos, essa é a vossa participação agora, que o pastor irmão Jacinto vai dirigir. Amanhã daremos bem-vindos também aos nossos irmãos de língua francesa que estão connosco. Amanhã daremos bem-vindos a todos. Mas agora, sem perder tempo, vamos deixar o nosso irmão dirigir esta primeira parte. Então, verdadeiramente interessante é nós ganharmos bastante tempo para depois podermos ouvir a palavra de Deus e sem o fazermos de corrida. Nesta noite, depois, nós temos a nossa participação e, naturalmente, vamos começar, desde já, irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu convidava o irmão António Rosa, nesta noite, para nos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Penso que ainda há irmãos entrando, mas temos de reunir o tempo e os irmãos certamente o farão rapidamente e quando lermos a palavra de Deus todos estarão sentados, por certo. Faz favor, irmão António. A paz seja com os irmãos. Eu gostava de ler em Atos capítulo 2, a começar no versículo 1 e a terminar no versículo 12. Atos 2, 1 a 12. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadocia, Ponto e Ásia, e Frigia e Pafilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, crescentes e árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falarem das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam estavam suspensos, dizendo para uns com os outros: que quero isto dizer? Senhor, Com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor, e direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrei porque Ele me fez feliz. Certamente já todos viram que é o número 11 e eu penso que é conhecido de todos. Vamos cantar mais uma vez, antes de depois ouvirmos a participação do grupo de jovens do Lyon, que vai cantar um dos seus hinos nesta noite. Número 11, vamos cantar mais uma vez, Entrarei na presença do Senhor. Entrarei na presença do Senhor.
João, faz favor de ir subindo e ganhando tempo. O melhor, que se prepararam com muito problema, mas a técnica não estava à altura para poder ajudar a vocês. Mas salvamos para eles, merecem. Muito obrigado pela muito obrigado pela vossa igreja. É muito boa a música, este tipo de música ajuda muito, ajuda os jovens a desenvolverem a sua ouvido musical e tudo mais, mas tem que haver uma grande sincronização, os irmãos nenhum, os irmãos aqui, deveria haver mais tempo para os irmãos se prepararem, mas como sabem, é como é que se chama, de improviso quase que vem aqui. Os irmãos estão a fazer o seu melhor e reconheçam isso e perdoem as faltas também, certo? Okay. O extraordinário de todos nós cantarmos é ficarmos em pé e cantarmos o hino número 17, ou o corinho 17. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Aleluia! A nossa gratidão, irmãos, é grande a Jesus e certamente nós queremos com todo o nosso coração erguer a nossa voz e as nossas mãos ao Senhor que nos tem salvo e abençoado. Aleluia! Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor.
irmãos, na vida material, no dia a dia, jovens na escola, no trabalho, etc. Ficamos por vezes, irmãos, tão fechados que não abrimos o nosso coração para louvar a Deus. Eu acho que nesta tarde, quando depois da viagem estamos cansados, estamos saturados de carro, de comboio, é a altura, irmãos, de nós abrirmos o nosso coração e agora louvarmos de todo o coração com este corinho mais uma vez. Feche os seus olhos, irmão, e fique como se agora estivesse acordado da sua cama, com alegria, de uma forma bem franca diante do Senhor, e cheguemos à presença do Senhor. Aleluia. Minhas mãos levantadas, que dois jovens voluntariamente querem dizer obrigado a Jesus de todo o coração, numa oração em que louvem abundantemente o nome de Jesus. Há pouco, aquela observação do nosso irmão José foi muito oportuna. Eu penso que nós tomamos as vitaminas. Dois irmãos, espontaneamente, dois jovens, duas orações vibrantes de quem tem Jesus reinando no seu coração. Louvai a Jesus, que é um hino que se encontra na página 9 do nosso inário programa. Enquanto nós cantamos este hino, irmãos, vamos certamente contribuir com a nossa oferta. As nossas ofertas, os irmãos sabem a razão porque fazemos ofertas? Toda a gente sabe. Há necessidade de fazermos ofertas porque as ofertas vão naturalmente fazer frente às muitas despesas. E por isso mesmo nós vamos com alegria, irmãos, enquanto cantamos este hino, louvai a Jesus, vamos contribuir com alegria.
a minha mensagem? Quem está disposto a renunciar ao mundo? Quem poderá abandonar o seu eu a favor da minha causa? Quem está disposto a entregar-se totalmente em minhas mãos? Os dias estão findos, a ceifa está chegando e Deus tem um magnífico plano a ser executado por nós, neste mundo. Jovem, sai, sem perderes tempo, e cumpre a ordem de Jesus que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, se não crer, será condenado. Sai em busca dos homens que estão a perecer e têm as suas vidas aprisionadas por Satanás. Vamos despertar enquanto é dia, porque a noite vem e não se poderá mais trabalhar. E nós, jovens, precisamos de ganhar tempo, pois Deus precisa de jovens cheios do Espírito Santo, de jovens consagrados à sua obra, de jovens com vidas santificadas, de jovens cheios do poder de Deus. Se quisermos ser usados nas mãos do Todo-Poderoso, deixemos que Ele dirija toda a nossa vida. Se fizermos assim, seremos mais do que vencedores. Deus está conosco e precisa de jovens que não temam o mal nem o maligno, não temam as dificuldades nem as potestades, porque venceremos pelo sangue de Jesus. Amém. E nós fomos escolhidos por Ele para trabalharmos em sua seara, mas é preciso obedecermos fielmente a Deus, observando a sua doutrina e vivermos totalmente na dependência do Espírito Santo. E todos poderão ser vasos nas mãos de Deus, usados por Ele, porque a Bíblia diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. O Evangelho é poder de Deus. Jovem, consagra a tua vida inteiramente a Deus. Jovem, medita nestas coisas e ocupa-te delas. Não te omitas na obra de Deus. Comecemos hoje a grandiosa tarefa de levarmos o Evangelho e Jesus fará de nós obreiros aprovados, grandes ganhadores de almas. Anunciemos a pessoa de Cristo, de maneira que o pecador veja a luz que brilha em nós. Pois, com Cristo temos paz que não se esgota. Com Cristo temos felicidade que nunca nos será tirada. Com Cristo temos vida nova que nunca envelhecerá. Com Cristo temos um fiel amigo que jamais nos deixará. Deus procura jovens que possam ser usados, sem reservas e sem limites. Eis que Ele nos diz esta noite: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e assearei com ele e ele comigo. Nesta noite, Cristo entrega a chave às nossas mãos e nos diz: trabalhem e começarão a ver os resultados. Sejam corajosos, abram a porta do vosso coração, leiam a palavra, orem e recebam a unção do alto, e cada um se tornará um jovem ganhador de almas. Muito obrigado pela bela poesia. Gostaram de ouvir? É muito bonito ouvir, não é? E pôr em prática. Deus está aqui para falar a cada coração. Glória a Jesus. Terei ainda a coragem de pedir a um grupo de jovens de Versalhes para cantarem um hino hoje. Depois vou pedir à nossa jovem para mais uma vez cantar um hino. Depois o nosso irmão Takayama vai usar a palavra. E se tivermos tempo, então vamos ouvir mais alguns cânticos que os jovens estão desejosos de cantar, também de glorificar a Jesus. Não é fácil, certo? Mas os jovens querem glorificar. Penso que os irmãos do coro, os irmãos podiam subir, os irmãos protégio pediram para deixarem os lugares aqui em baixo e tomarem os lugares aqui em cima para estarem aí mais à vontade os irmãos. Irmãos do coro, faz favor de subir. Irmãos de Versalhes, vocês querem cantar este corzinho que tinham preparado para nós? Sim ou não? 1, 2, está pronto. Então não vamos depressa, vinhos, nós depressa. Oh
vocês filhos. Os irmãos de Rubén queriam participar e toda a gente queria participar. Se tivermos tempo, Rubén, vocês vão participar. O grupo também queria participar. Se tivermos tempo, vocês vão participar, tá? Agora vamos ouvir um hino mais e depois vamos ouvir a palavra de Deus. O relógio não para e depois, se tivermos mais algum tempo de louvor, vamos dar. Mas não se esqueçam, nós estivemos falando com Deus. Mas cantar, vá para a cadeira e pensa, por que eu fiz esse erro, meu Deus? Agora a gente vai rir de mim. Mas eu penso nesta noite, irmão, ore ao Senhor. As pessoas que estão aqui na frente têm muita responsabilidade. E Deus está aqui esta noite. Eu tenho passado um tempo muito difícil agora. Eu passei um mês no hospital, quase todo o tempo chorando e clamando a Deus. Meu esposo não queria me mandar para aqui, para a conferência. Eu pedi, Deus, eu te peço de todo o coração. Deixa que eu vá para a França e eu quero receber uma bênção da tua parte, Deus. E nesta noite eu sei que Deus tem os braços estendidos para nos abençoar. E se você veio nesta noite a buscar uma bênção vai levar. Mas você precisa abrir o seu coração. Olha, irmão, eu vou tomar só 2 minutos. Você fecha os olhos agora neste momento e clame o sangue de Jesus. E Ele vai te dar a bênção. Amém? Feche os olhos, irmão. Feche os olhos e clame o sangue de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está triste e chorando, insiste em receber sua bênção. O Senhor está ouvindo e não está resistindo seu clamor que chega ao céu. Ele tem sua bênção, só resta confiar. E quem veio buscar do Senhor uma bênção, hoje vai levar. Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção. Este é meu lugar e eu só saio daqui quando a bênção chegar. Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção. Este é meu lugar e eu só saio daqui quando a bênção chegar. Louvado seja Deus, irmão. Glorifica o Senhor e você vai levar a bênção nesta noite. Aleluia. Deus está aqui para nos abençoar. Louvado seja Deus. Se você não é forte e tem medo, já não tem segurança. Mas agora fecha a cor, não se afaste do Senhor e sua bênção Deus dará. Aleluia, irmão. Ele é maravilhoso e conosco está. Quem chorando chegou, pedindo uma bênção, Ele vai levar. Todos irmãos, você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha
bênção nessa noite? Jesus está aqui para abençoar, meus irmãos. Abra o seu coração para Jesus. Louvemos ao Senhor antes de dar a palavra ao nosso irmão. Querido Salvador, neste corozinho nós vamos pedir a Deus para falar, mas cante de coração, cante de coração. É uma petição que o jovem e a irmã faz ao Senhor. Corozinho número 1. Glória a Jesus. Irmão Pinho, creio que foi o irmão que nos ensinou este corozinho. E em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Faz-me me acompanhar e vamos cantar este corozinho. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo nesta hora, fala comigo agora. Estamos pedindo ao Senhor para falar conosco. Em tuas mãos, Senhor. Uma vez mais, Senhor Deus, damos graças aqui na história de Jesus. Aleluia. Tem gente que acha que é errado sorrir para Jesus. Feio é o diabo que já está condenado. Você é bonito, glorifique a Deus, não é? Amém? Aleluia. Pode expulsar o Satanás só com o teu sorrisão assim. Aleluia. Glórias a Deus. Como é que nós podemos ganhar a Europa para Cristo, meus irmãos? Como é que podemos realizar a obra de Deus? Eu sei que esta indagação está na mente, no coração de alguns jovens aqui esta noite. Muitos gostariam de fazer a obra de Deus e não sabem como principiar, não sabem de que forma efetivar aquilo que está no seu coração. Alguns, evidentemente, devem estar pensando em ir para um seminário teológico, e esse sentimento é muito bom. Outros estão pensando em decorar todos os versículos da Bíblia. Eu conheço pregadores no Brasil que parece que tem a Bíblia na cabeça, parece um verdadeiro computador. Quando a gente cita uma parte da Bíblia, ele já sabe onde está. Isso é maravilhoso. Gostaria de ter todas estas qualidades, de ter a Bíblia num computador, como um computador da IBM, vamos dizer, do Japão, um computador da Toshiba. Mas eu sei que isso nem sempre é possível. Até nós, como pregadores, muitas vezes a nossa mente nos trai quando estamos
tentando trazer um versículo à tona e muitas vezes dá aquele famoso branco na cabeça. Portanto, vocês novos que estão subindo aqui, não se preocupem de vez em quando dá aquele brancão assim na cabeça. Dê glórias a Jesus, não é? Porque isso é parte de todos nós, somos seres humanos, mas é bom, o que é bom é nós sabemos que apesar das limitações humanas, o Senhor abençoa, o Senhor faz a sua obra e a glória dele é que nos dá a alegria de estarmos aqui esta noite. E a razão de estarmos aqui esta noite é porque o poder do Senhor está aqui. Ah, um amém de quem não jantou. Quantos estão alegres com Jesus? Amém? Ou esse parece um amém com fadas, né? Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Amém? Glórias a Jesus. Nesta noite, quero trazer um dos maiores segredos na vida do servo de Deus. Eu sei que muitos aqui querem pregar, evangelizar a Europa, o termo está aí, Europa para Cristo. Eu sei que muitos querem decorar os versículos bíblicos, fazer a obra de Deus. Muitas pessoas querem realizar a obra do Senhor, outros querem pôr as mãos sobre os doentes e eles, alguns continuam do mesmo jeito, mas gostaria que não continuasse. Alguns querem fazer a obra de Deus, expulsar as enfermidades, expulsar demônios, curar os enfermos, leprosos, surdos, mudos, levantar paralíticos. Eu sei que isso está no coração de cada um de nós. E muitas vezes nós pensamos como deveremos fazer. Bem, eu creio que isso está na mente, no coração de todos os nossos irmãos. Eu gostaria de ler nesta noite, no livro de São Lucas, no capítulo 4, versículo 18, não é? O segredo para nós fazermos tudo isso que está aqui, olha cá. No capítulo 4 de São Lucas, no versículo 18, diz assim, olha: Ele enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, enviou-me para restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, versículo 19 do capítulo 4, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Todos nós queremos fazer isso, desde os pastores que estão aqui, as irmãs, os irmãos que estão nos conjuntos, nos corais aqui nesta plataforma, e como todos os irmãos que estão aqui participando desse congresso nesta linda cidade de Paris. Queremos fazer o quê? Versículo 18, queremos ser enviados para proclamar liberdade aos cativos, restaurar, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pastor Takayama, como eu posso fazer tudo isso? Qual é a forma para nós realizarmos tudo isso? Esses versículos vieram de uma frase, quando os discípulos disseram ao Senhor: Senhor, como faremos a obra de Deus? Quando os discípulos perguntarem isso, os irmãos poderão ver nos versículos anteriores, quando os discípulos queriam saber como fazer a obra do Senhor, Jesus Cristo começa, nós percebemos que aqui está nesse capítulo 4, versículo 18, a receita e o segredo. Pastor, não é fácil enviar, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade o oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Como é que nós faremos isso? O segredo está neste mesmo versículo, deste mesmo capítulo 4, versículo 18, de propósito eu pulei o segredo de tudo isso, e ao início eu gostaria de ler com os irmãos como fazer para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O segredo está aqui no início do versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Aleluia. Vocês não dão amém, não? Perderam uma boa oportunidade de dar glórias a Deus. Aqui está o segredo para fazer a obra de Deus. Para nós proclamarmos liberdade aos cativos, anunciar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, o segredo está no início deste versículo. Nesta noite, cada crente que aqui está, cada jovem, cada obreiro e cada irmão, todos nós deveremos esta noite recitar as primeiras palavras deste versículo. Faça destas palavras iniciais deste versículo a sua oração. Eu gostaria que cada crente fechasse os olhos e dissesse comigo neste momento. Diga agora: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres.
Agora mentalize isto, de olhos fechados ainda. Diga outra vez: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Abra os olhos agora e deixe o coração aberto para Deus esta noite. Todos nós queremos ter sucesso na vida espiritual. E o conceito de sucesso de Deus, eu disse hoje à tarde, é diferente do nosso conceito de sucesso, o conceito de sucesso humano. Sucesso humano é muito dinheiro no bolso, grandes propriedades, ser famoso, mas o sucesso humano acaba como acabou para Elvis Presley, de maneira tão dramática, de maneira tão terrível. O sucesso na vida de Marilyn Monroe, a grande artista dos cinemas, que todas as moças talvez gostariam de estar no seu lugar no início da sua carreira, mostra que o seu final foi terrivelmente cruel e triste para uma pessoa que alcançou todo o sucesso. E o conceito de sucesso nosso é evidente que todos os jovens estão aqui, querem vencer na vida, querem chegar a ser um Mitterrand ou um Bill Clinton, querem ser talvez um Napoleão, não sei. Todos nós queremos alcançar o sucesso na vida. Qual de nós deseja o fracasso? Qual mãe, qual pai não deseja que o seu filho seja um grande eminente médico, um grande político, um grande arquiteto, um grande engenheiro, doutor, dono da metade da cidade, grande proprietário de grandes terras, uma pessoa de sucesso? Esse é o conceito de sucesso humano. Quem sabe ser um grande cantor de conjunto de rock, quem sabe um dia formar um conjunto tão famoso como o dos Rolling Stones, quem sabe você desejaria chegar à posição de um John Lennon ou de um Paul McCartney no conjunto dos Beatles famoso. Eu sei que o conceito de sucesso teu é alcançar a glória e a fama humana. Mas aqui nesta noite nós vamos trazer o conceito de sucesso divino. Se você deseja o sucesso de Deus, nesta noite você entrou no lugar certo. Ouça atentamente a palavra de Deus, meus irmãos. O segredo para nós fazermos a obra de Deus, o segredo para realizarmos a obra do Senhor, o segredo para sermos poderosos em Cristo. E com isso não queira dizer que você deseja também ser um Billy Graham, ou que você deseja ser um pastor Barradas, ou pastor... Não, Daniel, não. Cada um de nós. Ele nem deseja ser Takayama, senão eu vou ter que fazer operação plástica. Eu acho que assim ninguém quer ser, não é? Muito bem. Porque cada um de nós temos o nosso ministério, meus irmãos. O ministério que Deus me deu é meu e eu não dou para você. O teu ministério é teu e eu não quero o que é teu. Não quero o que é meu porque eu não quero o que é teu. O que é teu é teu, o que é meu é meu, o que é nosso é nosso. Cada um, Deus tem um ministério para si. O que Deus deu para Billy Graham, não queira ser um Billy Graham, porque Billy Graham foi o que Deus deu a ele. Se Deus colocar você para ser um cantor de um coral, faça e cumpra o teu ministério, porque através da tua vida Deus pode ganhar muitas almas neste mundo. Cada um de nós, Deus deu um ministério. Mas qual é o conceito do sucesso que nós podemos ter para alcançar a Europa para Cristo? Então aqui estão 3 coisas de fundamental importância para a nossa vida, que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Vamos guardar dentro de nós. Quando você mentalizou nesta hora, no início da mensagem, eu pedi que todos fechassem os olhos e repetissem essa oração. Se essa oração foi sincera, quando você disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, você disse muitas coisas nesta hora. Quantos disseram isso com sinceridade no coração? Podem glorificar a Deus? Você que é sentado nesse congresso está aí dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando você diz isso, você está alcançando 3 coisas. Primeiro, quando você diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, automaticamente você está dizendo que você está ganhando a sua consagração. Quando eu digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou tendo em primeiro lugar a consagração. Quando eu estou dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, em segundo lugar, eu estou ganhando uma transformação. E em terceiro lugar, quando eu digo: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou alcançando a vitória. Se você quer a vitória, se você quer a consagração, se você quer a transformação, você diga nesta noite com sinceridade, mas agora do fundo da alma, puxe o seu fôlego e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
o Espírito do Senhor sobre nós, meus irmãos, aí nós vamos apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aleluia. Consagração. Quem é que não está atrás de uma consagração? Aí eu percebo que muitas pessoas hoje querem, eu gostaria de ser um pastor, gostaria de ser fulano de tal. Eu acredito que cada um de nós devemos almejar um ministério. Mas pastor, eu não sei pregar, mas eu gostaria de... Não é pregando apenas que fazemos a obra de Deus. Muitas pessoas pensam que para se tornar um grande obreiro, ele tem que pregar nos púlpitos. Eu conheço pessoas que não pregavam nos púlpitos. Aliás, eu me lembro a primeira vez, quando eu queria me tornar um pregador, eu sentava no lugar como os irmãos sentavam, e um dia eu me lembro um culto que tinha poucas pessoas, eu disse, hoje eu vou dar um testemunho, se o pastor me der uma oportunidade, eu vou dar um testemunho, e os alicerces da terra vão balançar. Eu preparei um versículo, eu era acanhado como qualquer outro, minhas pernas tremiam mais do que qualquer outro, mas eu cantava no coral e queria ser o pregador. E eu, lá no Brasil, o pastor que dirigia a nossa igreja, a gente procura se moldar em alguns pastores. Eu me lembro que eu havia um pastor daqueles bem pretinho, beição bem grandão assim. E ele quando tocava, eu não sabia tocar instrumento nenhum, e ele também acho que não sabia, mas ele pegava um pente, ele tinha um beição grandão bonito, e ele põe um pedaço de papel e põe um pente por trás, ou pela frente, não lembro, e quando ele tocava eu conseguia tirar acordes naquele pedaço de papel. Eu falei, pelo menos isso eu sei fazer. Mas nem isso eu não sabia fazer, porque meu beiço não era tão saliente como o dele. Mas quando ele cantava, tinha uma voz bonita, aquele irmão, eu queria que se fosse à noite para enxergar o nome dele era Pastor Joel, eu tinha que dizer, irmão Joel, dá um sorriso para saber onde é que o irmão está. Era um irmão querido, mas bem escurinho mesmo, e nós tínhamos assim um carinho muito grande por ele. E eu queria me moldar nele, que quando ele cantava, quando ele pregava, a voz enchia. Primeiro que eu não tinha a altura dele, segundo que eu não tinha o beiço dele, e terceiro que não tinha a voz dele também. Não conseguia fazer nada disso. Mas naquele dia eu disse, eu vou dar o meu testemunho. E um dia o pastor o culto estava com poucas pessoas, eu pensei, preparei um versículo, taquei o dedão na Bíblia e falei, hoje que eu vou dar o meu testemunho para Jesus. Eu me lembro que até hoje era Atos 1:8. A Bíblia era pequena, mas eu preparei direitinho e falei, tomara que o pastor me dê uma oportunidade para dar um testemunho. E fiquei aguardando, não ouvi mais culto, não cantei mais corinho, só fiquei esperando. Se ele der a oportunidade, eu vou lá. E não é que o pastor, naquela noite, não sei por que cargas d'água, ele disse, eu estou sentindo de dar uma oportunidade para alguém que quer dar um testemunho. Quem é? Daqui a pouco levanta a mão lá no meio. O pastor olhou para mim e disse, você, Nakayama? Saí eu, então, e ele ficou impressionado porque eu era muito acanhado, já de natureza o japonês é mais acanhado que o português. Vocês sabem disso. E eu apertei o olhinho, ficou mais fechado que já era. E bem isso mais, meus irmãos, quando eu levantei do banco e quando eu coloquei o pé no corredor, a coisa já mudou. Eu falei, opa, quando eu coloquei o pé no púlpito, olhei para o povo e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Irmãos do céu. Naquela hora, quando eu olhei para a multidão, que vi o povo, e não tinha tanta gente assim como hoje, não. Olhei para o povo e eu falei, Jesus. Aí eu caí em mim, caí na realidade do que eu estava fazendo. Aí eu fiquei bem, normalmente os brancos ficam amarelos, eu não sei que cor que eu fiquei na hora, eu já sou da natureza. Eu olhei para o povo, aí naquela hora saí o dedo do versículo onde estava marcado, não sabia mais onde estava, e vira para cá e vira para lá. Me lembrei de um versículo da Bíblia quando Deus diz, abre a tua boca e encherei eu. E não saía nada. Irmãos, a perna tremia, parecia um pentecostal no dia que recebe batismo com o Espírito Santo. O povo pensou que eu estava cheio do poder de Deus, eu estava com tremedeira mesmo. Eu disse, agora os irmãos vamos ficar todos de pé. A multidão ficou de pé, o povo é carinhoso, não é? Ele disse, vamos fazer uma oração, fecha os olhos. Quando o povo fechou o olho, eu... Nem no banco não fiquei, fui embora para casa. Falei, nunca mais vou ser crente na vida. Foi assim que iniciou-se, isso
serve de estímulo para alguns que querem começar a ser um pregador. Foi assim que iniciou a minha vida como servo de Deus. Aleluia. Em vez de rir, vocês podem dar um aleluia? Glórias ao Senhor. Foi assim que iniciou a minha vida como pregador do Evangelho. Por tudo isso eu agradeço ao meu Deus, porque percebi que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa quem Ele quer. Deus usa japonês, branco, preto, amarelo, vermelho, roxo. Deus usa quem Ele quiser. E nesta noite há uma profecia para você, meu jovem. Deus deseja lhe usar. Tire todo o teu preconceito. Tire tudo aquilo que você possa imaginar que não vai acontecer, porque vai acontecer na sua vida. Se você fez esta oração com sinceridade, o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus vai começar a lhe usar. E não vai ser a partir de amanhã, vai ser a partir de agora. Aleluia. Diga agora, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. A consagração que você quer. Quando você diz o Espírito do Senhor está sobre mim, você automaticamente está ganhando a consagração. Eu não sei se o técnico pode me ajudar naquele microfone, que isso aqui é uma rádio, segura tudo quanto é pregador aqui. Muito bem, meus irmãos. Então, quando nós queremos a consagração, automaticamente, quando nós dissemos o Espírito do Senhor está sobre mim, nós estamos ganhando a consagração. Eu sei que muitas pessoas têm um conceito errado de consagração. Pensam que para se tornar um pastor tem que receber uma massagem na cabeça, um monte de pastor numa convenção. Você está equivocado. E muitas vezes você se sente injustiçado. Alô? Aleluia. Eu vou ter que ficar aqui mesmo. Muito bem. Quando nós queremos alcançar o conceito de consagração, achamos que temos que ser consagrado numa convenção, e aí você diz, fulano é que devia ser consagrada pastor e não foi. Pare com isso, tome cuidado. Você nunca adiante os seus pensamentos naquilo que está no coração de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. E muitas vezes Deus nos coloca numa condição diferente para que nós possamos realizar a obra dele em outro lugar, em alguma outra forma, ou de alguma outra forma. Não é uma massagem na cabeça que vai lhe dar a consagração. Eu posso lhe trazer uma convenção daqui de Portugal, pode impor as mãos na cabeça. Eu posso lhe dar uma credencial. Um instituto bíblico pode lhe dar uma cultura bíblica. Os pastores podem dar para você uma credencial de pastor. Talvez uma santa ceia eu possa te admitir no rol de membros, mas dar a consagração, eu não posso. Quem vai consagrar você é Deus. Somente quando você receber o Espírito de Deus sobre a sua vida, é que você receberá a consagração de Deus. A consagração não vem por um ato de uma santa ceia, ou um culto administrativo, ou uma convenção, ou um seminário teológico. Não. A consagração vem quando o Espírito do Senhor for sobre você. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Muitas pessoas imaginam que é um cartão de membro que lhe dá a consagração. Não. Eu conheço irmãos que não têm a consagração convencional, mas a gente percebe que são obreiros ungidos das mãos do Senhor. Se você nesta noite tem a unção de Deus, você é um obreiro de Deus. Isso aqui não é um congresso de jovens, aqui é um congresso de obreiros, aleluia. Cada um dos irmãos são obreiros na presença do Senhor. Desde essas crianças até o mais velho, alguém dirá, mas uma criança pode ser um obreiro? Meus irmãos, Deus usa quem Ele quiser. Aleluia. Será que Ele alcança? Chega a tua compreensão de que você é um consagrado por Deus? E é por isso que muitas vezes Deus se entristece, porque alguns vulgarizam a sua chamada, abandonam aquilo que Deus tem lhe dado, não querem atravessar a sua etapa de dificuldades, o seu vale de Jaboque, não querem atravessar o seu caminho no deserto, não querem atravessar o seu período no pátio, não querem atravessar as suas dificuldades na trajetória para se tornar um obreiro de Deus. E por isso muitas vezes não chegam, porque se sentem injustiçados pelos homens.
Meus irmãos, não há injustiça dos homens. O que existe é justiça divina. E muitas vezes Deus usa meios para nós chegarmos àquilo que Ele quer que nós cheguemos, e não aquilo que nós queremos que nós cheguemos. Muito bem. Consagração. Eu fico imaginando. Como é que aquele homem... Eu vou contar a história de um homem, um profissional liberal, conhecido, que morava numa favela. Vocês conhecem essa expressão favela aqui? Não? Favela é um bairro que o pobre chama de pobre. Bairro da Lata. É? Um bairro da Lata. O indivíduo que mora num bairro da Lata. No Brasil existem as famosas favelas, lugares onde as pessoas se apoderam do terreno e pegam pedaços de lixo e montam a sua casa e vivem naquele submundo do submundo. Sem a menor perspectiva de vida, sem água, luz encanada, sem água encanada, sem luz, sem absolutamente nada. Mas vivem naquela vida de um submundo. E eu conheço a história de um homem que saiu de um lugar desse. Era um profissional. Ele morava nesse bairro da Lata, muito pobre. De repente, alguma coisa mudou na vida dele. Esse moço, um moço muito pobre, ele era servente de pedreiro. Era servente de pedreiro, de carpinteiro, uma coisa assim que era meio semelhante. O que aparecia de serviço ele fazia. Ele os pais dele eram um rapazinho pobre, muito pobre, morando nesse bairro pobre, esse bairro da Lata. E como não tinha muitos empregos naquela ocasião, ele fazia os subempregos, era auxiliar de pedreiro, servente, de pedreiro, carpinteiro. O nome do pai dele, se não me engano, era Seu Zé. E a mãe dele era Dona Maria. Esse moço pobre ajudava o pai para diminuir os custos da despesa. Eu me lembro da vida dele, acho que era Seu Zé o nome do pai dele, e a mãe dele era Seu Zé, era um pedreirozinho. Mas não tinha também muito emprego ali naquele bairro da Lata dele, porque não tinha muito o que fazer, todo mundo era pobre, ninguém pagava com nada. Mas ele tinha lá a sua profissãozinha, e ele foi aprendendo com seu pai a profissão de carpintaria, acho que é carpintaria, pedreiro. E a coisa foi indo dessa forma. Todo mundo conhecia ele no seu bairro, brincou com as crianças, né? Não sei se naquele tempo ele empinou pipa, brincou com as crianças como qualquer outro, e saía para tomar banho nos riachos, levou a vida que uma criança pobre poderia levar. Não tinha condição de fazer parte de um clube, uma piscina, como você talvez já faz, mas ele, na sua pobreza, no seu bairro da Lata, lá ele tinha a sua função. Ele trabalhava, ajudava o pai, ganhava os seus míseros trocados e brincou como toda criança brincaria, passaria sua infância. E quando ele chegou na adolescência, houve um problema. Ele até frequentava uma igreja, como você frequenta aqui, mas houve uma discussãozinha lá, e o pessoal quiseram bater nele lá na porta da igreja, e ele teve que ir embora. Senão o pessoal ia bater nele. É um problema, uma discussão. O pessoal não gostou dele, chegaram a dar até umas pedradas nele, teve que ir embora, esse moço. E aí o rapaz foi embora. Era um rapaz até bom, mas não sei por que cargas d'água, o pessoal não gostou dele por causa de uma atitude dele na igreja lá, e ele teve que ir embora e sumiu da cidade. Daqui uns dias começaram a chegar as notícias na cidade. Vocês lembram do filho do Seu Zé? Sim, o que tem ele? Vocês sabiam que ele está pregando ali? Eu vi ele pregando numa outra cidade. Rapaz, o homem pregava, uma maravilha, né? Você deve estar errado, o filho do Seu Zé não dava para nada. Eu brinquei com ele aí, eu vi ele, ajudou a carregar tijolo aqui, consertou meu telhado ali. Não acredito. Ele pregador nem fez seminário. Não pode ser. Daqui uns dias vem outra notícia.
Vocês lembram o filho da Dona Maria, aquela senhora muito boazinha, lembrando o que tem ele? Rapaz, ele tá fazendo uma campanha evangelística lá numa outra cidade. Precisa de ver que maravilha! Olha, ele está pregando o evangelho aos pobres, aos ricos, ele está fazendo a campanha, todos estão parando para ouvi-lo. Mas o que ele não fez? Não tem nem o curso ginasial, não fez nem faculdade, não fez nem o primeiro grau, não cursou nem o curso básico. Não acredito. Daqui um dia chega mais notícias. Vocês lembram o filho do seu Zé e da Dona Maria? Sim, o que tem? Pois fique sabendo que ontem eu vi ele pregando numa cidade e no final da mensagem ele colocou as mãos sobre os enfermos e os enfermos começaram a ser curados. O quê? O filho do seu Zé e da Dona Maria? Daqui outro dia começa a chegar outra notícia. Olha, eu vi o filho do seu Zé, ele está um pouco mais magro, mas eu vi o filho do seu Zé um dia pregando e sabe onde ele cuspiu no chão? Pegou o guspe e colocou no olho do cego e não é que o cego enxergou? O quê? O filho do seu Zé e da Dona Maria? Não acredito. Vocês, daqui outro dia chega a notícia. Olha, outro dia ele estava pregando e resolveu multiplicar pão e peixe. Olha, meus amigos, foi milhares de pães e peixes para alimentando 5.000 pessoas. O que é isso? Quem é? É aquele filho do seu Zé e da Dona Maria. Qual é o nome dele? É um tal de Jesus. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco começam a chegar as notícias, os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Quem é que está fazendo isso? É aquele moço aqui da cidade. Mas o que houve? Por que? Não acredito que seja ele. Foi ele sim, mas como? Ele chegou até a brigar. Brigar não, mas expulsando ele da cidade. Mas também, por que vocês expulsaram da cidade? Ele teve a capacidade de entrar na sinagoga e abrir o livro do profeta Isaías e começou a ler no livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro naquele dia, começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi a partir daí que começou a acontecer tudo isso? Foi a partir daí que começou a acontecer tudo isso. Se você quer começar a realizar a obra de Deus, você não mora num bairro da Lata, você não vive descalço pelas ruas da cidade. Você está numa condição melhor. Se aquele menino de Nazaré, daquela favela onde o povo dizia pode alguma coisa boa vir de Nazaré, pode fazer tudo isso, mas você poderá fazer a partir de hoje, meu amado irmão. Mas diga com o coração sincero, diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque na vida de Jesus começou a acontecer tudo isso quando ele abriu o livro do profeta Isaías e começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você talvez não vai ganhar o reconhecimento do teu pastor. Talvez você não vai ganhar o reconhecimento do teu vizinho. Talvez, quem sabe, nem teu pai nem a tua mãe vai entender você. Quem sabe teus vizinhos vão dizer: eu conheço aquele moço, ele trabalhou como meu engraxate, ele ajudou a desentupir uma pia no meu banheiro, ele ajudou a fazer isso, aquilo. Não importa, se o Espírito do Senhor está sobre você, você vai fazer a obra de Deus a partir de hoje. Aleluia. Vocês não querem o Espírito de Deus? Vocês estão entendendo a mensagem? Estão entendendo o poder dessas palavras? Que nesta noite você possa fazer essa oração: o Espírito do Senhor está sobre mim. E não se assuste se um dia o filho do teu pedreiro, o filho do teu engraxate, aquele balconista desaparecer aqui da cidade de Paris e de repente começar a estar sendo usado e você começar a receber a notícia: o filho do seu José, o filho do seu Manuel, o filho do seu Antônio, o filho do seu Paulo, o filho do seu Isaías está fazendo uma grande obra. Não o critique, porque Deus estará usando aquele moço e Ele pode usar você a partir de hoje. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia. Quando expulsaram Jesus da cidade, muitas vezes a incompreensão faz com que os homens tomem certas atitudes. Muitas vezes você se sente injustiçado, mas que importa a injustiça dos homens se você está debaixo da justiça de Deus? O importante é que você tenha esse segredo. Diga esta noite: o Espírito do Senhor está sobre mim. Feche os olhos e diga agora: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Glórias a Deus. Não é o homem que transforma, meus irmãos. Por isso, nesta noite, quando você diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, você está dizendo: eu tenho a consagração.
Mas em segundo lugar, além de você ter a consagração, você tem também a sua transformação. É este Espírito que nos transforma. Não se assuste, meu irmão, quando alguém não lhe compreender porque você está pregando a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu tive que abandonar todos os estudos, minha faculdade, a família. Meu pai me chamou de louco. Por quê? Você, meu filho, abandonar os estudos para dedicar esse negócio de igreja, você é louco. Abandonei a universidade, morava na cidade de São Paulo, no Brasil, e fui dirigir uma igreja que tinha 5 crentes, meus irmãos. 3 membros e 2 não podiam, por problema de documentação conjugal naquela época. E fui pastorear uma igreja com 5 membros, numa cidade tão pequena, que o primeiro dia que eu cheguei lá, quando eu pensei que estava entrando na cidade, já estava saindo. E era uma cidade onde não tinha nenhum asfalto, era no meio de uma mata, um lugar muito bonito, onde os pinheirais das araucárias, uma espécie de pinheiro que só dá no Brasil, na região sul, trazia uma visão muito fantástica. Muitas vezes tinha que caminhar 20, 30 quilômetros a pé, no meio daquelas serrarias, para entregar Santa Ceia para 1 ou 2 pessoas, mas aquilo enchia meu coração. Aos olhos dos homens, eu era um fracassado total. Abandonar uma carreira de medicina que me esperava pela frente, abandonar a universidade para me dedicar a ser o quê? A ser um pastor de 5 crentes. Minha família me chamou de louco, os meus parentes, os filhos, eu sou filho de japonês, vocês sabem que o imigrante é aquele que luta para alcançar o seu sucesso, a sua emancipação, diante dos familiares do Japão, lá no estado de São Paulo, entre os parentes dos meus pais, da minha mãe, eu havia ficado louco. Para eles eu estava completamente fanatizado, louco. Eles jamais podiam compreender o que estava dentro de mim, o Espírito do Senhor estava sobre mim. Um dia, meu pai teve uma decisão e disse: olha, ou você fica em casa, volta a estudar e fica em casa, ou se você quiser seguir esse negócio de crente, vai embora. Eu não tomei outra decisão, tive que sair. Meu pai pensou que eu iria voltar atrás, mas eu tive que sair de casa. Disse ele: pai, eu amo o senhor, mas eu amo muito mais o meu Senhor Jesus. E fui pastorear essa igreja com 5 membros. Passei 2, 3 anos ali, e um dia resolvi voltar para a casa do meu pai, para buscar alguns cadernos, para não esquecer as aulas, os estudos, as minhas matérias, para manter alguns apontamentos dentro dos estudos que eu gostava sempre de estar pesquisando, nos livros de matemática, de física, de biologia. Eu fui buscar tudo aquilo que estava em casa. Haviam se passado um bom tempo, 1, 2 anos, 3, não me lembro quanto. E quando eu cheguei na casa do meu pai, ele havia expulso a mim. E um japonês, quando toma a decisão, não volta nunca mais atrás. Vocês sabem disso, conhecem a história dos kamikazes. Ele havia tomado a decisão de expulsar o seu filho. Ele queria contar comigo como um médico na família, para ele ter orgulho, para dizer aos seus familiares do Japão que havia um médico na família. E quando eu vou embora, ele jamais poderia ter entendido isso. Um dia, depois de alguns anos, volto para casa para buscar alguns cadernos, algumas roupas que havia deixado. Pensei: meu pai, quando eu chegar em casa, vai me expulsar, não vai nem deixar eu entrar. Ele deve ter jogado as minhas coisas tudo fora. Mas eu tinha saudade da mamãe e dele também. E quando eu cheguei na porta de casa, viajar a noite toda através de um ônibus da cidade onde eu estava, e quando cheguei em São Paulo, na casa do meu pai, pensei que ele não haveria de me receber. Quando vou entrando, era amanhã, um sábado, um domingo, não me lembro, ele estava na porta da casa. Pensei: nem deixará eu entrar na casa, vai me expulsar daqui mesmo. Mas eu criei coragem, encarei meu pai. Eu sou filho caçula de uma família de 5 irmãos. E quando eu chego na porta de casa, olho para o meu pai, ele olha para mim. Eu pensei: ele vai me expulsar, mas eu vou entrar. Quando ele olha para mim, eu olho para ele, encaramos, os olhos se cruzam, os olhares se cruzam. Ele olha para mim fixamente, eu também fecho a cara, olho para ele. Ele estica a mão para mim e diz: meu filho, a paz do Senhor. Eu digo: meu pai, o senhor está zombando de mim? Ele diz: não, meu filho, o dia que você saiu de casa, eu queria saber que Deus é tão grande, que faz isso na vida de um filho, que abandona a herança, a família, toda uma fortuna, todo um futuro para dedicar a pregar. Eu queria conhecer esse Deus, porque o meu Deus não faria isso. E ele então aceitou Jesus numa igrejinha perto da sua casa ali, aleluia, sem eu ter que estar falando para ele. O Espírito do Senhor fez a obra na vida do meu pai, porque eu confiei naquele versículo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Papai já morreu, mas morreu salvo. Mamãe já morreu, mas morreu salvo. Hoje minha família serve a Jesus. Temos um outro pastor na minha casa. Eu tenho um engenheiro que hoje
dedica a sua vida integralmente para construir templos no Brasil, irmão, e todos eles hoje glorificam o nome do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Esse Espírito de Deus está aqui sobre você esta noite, aleluia. Glorifica a Deus porque todas essas lutas que você passa é parte da permissão de Deus para a tua maturidade, porque você tem que passar por uma transformação além da consagração. Na verdade, hoje nós temos 4 tipos de crentes, vocês sabem disso? Existem crentes hoje que vêm na igreja mais porque o pai era crente, né? Mais porque fez a primeira comunhão, a segunda, a crisma, sei lá o que mais, mas não tem uma experiência com Jesus. Tem Jesus no pescoço como adorno de um crucifixo, como tem os homossexuais que até penduram Jesus na orelha, aquele crucifixo, mas não tem Jesus dentro do coração. Como está a sua vida? Há transformações na sua vida? Existem, na verdade, meus irmãos, 4 tipos de crentes. Vocês sabiam? Querem escrever? Existem 4 tipos de crentes no meio da igreja. Que tipo de crentes seriam esses? Vamos mencionar uma após outra. Primeiro, nós temos um tipo de crente chamado crente conformado. Segundo, nós temos um tipo de crente chamado crente reformado. Terceiro, nós temos um outro tipo de crente chamado deformado. Nós temos o 4º tipo chamado transformado. Amém. Aleluia! Eles não jantaram hoje. Nós temos um tipo de crente chamado crente conformado, o crente reformado, o crente deformado e o crente transformado. Eu espero que você seja do crente transformado. Conformado temos muito. Aquele conformado é aquele que, pastor, deixa o mundo entrar na igreja, anda de qualquer jeito. Pastor, tá bom assim, tá bom, meu filho, anda como você quiser, tá no pecado, não tem importância, desde que o dízimo entre no meu bolso, tá bem. Tá tudo bem, pastorzinho. Que eu quero uma doutrinazinha, numa igrejinha, onde não tenha muita... pastor, talvez você ande atrás de uma igreja assim, né? Uma igrejinha que tem uma doutrininha, que não tem nenhum probleminha, que anda como você quiser, mas se vai para o céu eu não sei. Aqui existe um preço a pagar, porque nós não queremos crentes conformados. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem crente conformado com o mundo, tem crente aceitando o homossexual na igreja. Me perdoe, meus irmãos, se alguém não gostar do que eu digo, não vou pedir desculpa, vá conversar com meu Deus, mas na minha Bíblia está escrito que os efeminados ficarão do lado de fora. Não gostou? Rasgue a Bíblia. Mas se você quer essa obra inteira na sua vida, não se conforme com esse mundo, receba poder de Deus hoje para transformação. Para poder transformar o mundo, você precisa ser primeiro transformado. Nós não podemos aceitar o evangelhozinho capenga por aí. O evangelho, desculpa, existe uma expressão brasileira, um evangelho michuruca. Conhece michuruca? Onde tudo é pequenininho, onde não resolve nada. Não é este Deus que eu estou lhe ensinando ou estou lhe pregando. Não queremos um cristianismo de conformismo. Existe também aquele crente que, se não é conformado, é reformado. Pensa que porque é filho de crente, porque passou por um reformatório e foi criado sob opressão do pai, vai ser salvo. Meu amado irmão, você não vem aqui na igreja pensando que vai para o céu segurando nas barras da saia da sua mamãe, ou só porque teu pai é presbítero, pastor, diácono, evangelista, missionário. Não é isso que lhe condiciona ao céu. Ou você tem a tua experiência pessoal com Deus, filho de crente, ou não haverá salvação na sua vida. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Mas se ainda você não é nem conformado nem reformado, infelizmente existem aqueles que são os deformados. É o pecado quem deforma as nossas vidas, e a pessoa muitas vezes acaba aceitando o pecado como se fosse coisas normais. Hoje nós temos muito por aí de um evangelho deformado, onde permite tudo e todos. Cristianismo com Jesus, existe um preço a pagar, existe um compromisso com o nosso Deus, existe um compromisso com a santidade. Se você não é nenhum desses, deu glórias ao Deus. Mas se você hoje é um crente conformado, reformado, deformado, nessa noite apague tudo isso e passe a ser a partir de hoje um crente transformado. Aleluia. A gente olha a vida do Pedro. Pedro andava com Jesus, não andava? Pedro via os milagres de Jesus. Pedro olhou Jesus multiplicar pães, ajudou na distribuição dos peixes. Pedro viu Jesus curar cego, surdo, mudo, paralítico, viu leproso sendo limpo, viu mortos ressuscitando. Pedro acompanhou tudo.
E na hora da verdade, negou Jesus. Pedro é o tipo do crente que via Jesus, estava com Jesus, como talvez haja alguém aqui esta noite. Muitos não precisam ouvir esta mensagem, mas talvez hajam pessoas que estão aqui, estão vendo Jesus operar, estão vendo Jesus libertar, sabe que esta obra é verdadeira, sabe que Deus realiza milagre, que Deus opera, que Deus cura, que Deus batiza, que Deus transforma. Mas na hora da verdade muitas vezes nega Jesus, não nega aqui canta com Jesus, aqui louva a Deus com os crentes, aqui levanta a mão quando o evangelista manda levantar, aqui canta com os crentes, lá fora faz tudo aquilo que Deus não se agrada. Pedro era dessa maneira, negou Jesus. Jesus, comigo não, hein? Comigo eu vou até o fim contigo, os outros podem te negar, olha aí o André, o Felipe, o João, esses daí não sei não, Jesus, mas comigo não, eu vou até o fim contigo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Que é isso, Jesus? Eu não, Jesus, eu vou contigo, tu sabe que já veio no mar com o Senhor. O Senhor mandou lavar o pé, queria lavar a tua cabeça, não deixou. Mas eu estou lá contigo, vou até o fim. Esse mesmo Pedro que achava que seria o todo, e realmente ele era corajoso para tudo. Um dia esse mesmo Pedro andou fazendo coisa errada. Imagina aquele dia quando ele pensou que defenderia Jesus de qualquer jeito. Não vem não que eu... Pedro andava armado, meus irmãos. E um dia quiseram defender Jesus, puxou da faquinha, cortou a orelha do homem. Veja se um servo de Deus podia estar cortando a orelha dos outros. E lá ia Jesus tendo que consertar. Imagina quando Jesus começa a procurar a orelha e acha a orelha do homem. Pedro, não faça mais isso. Bem, pelo menos você ainda não chegou como Pedro. Nunca cortou a orelha de ninguém já. Não? Graças a Deus. Já deu uma chapuletada, né? Não, para com isso, meu irmão. Não podemos fazer isso. Mas lá estava o Pedro, negava Jesus. E um dia, quando Jesus foi preso, os outros até foram embora, mas ele deu aquela palavra, ficou por ali, como quem não quer nada, não sei que a volta naquelas túnicas dele. O povo foi embora, Jesus foi preso e ele ficou por ali. Ô moço, me empresta a sua tocha aqui. Eu te conheço, hein? Eu? É você. Você não é um daqueles que andava com o Galileu? Nem conheço. Negou Jesus. Talvez você... Eu não sei como está a sua vida, meu jovem. No meio dos teus colegas, se você tem coragem de dizer que é um crente. E tem crente que... Quando a gente sabe o papai do Senhor, ele fica até gago. Hã? Eu conheço irmãos, quando ele sabe o papai do Senhor, ele... Pastor! Sim, senhor! Alguns outros... Paz e amor! Tem uns que ficam surdos. Conhece o surdo por conveniência? Pai do Senhor, meu irmão, ele... Hã? Negam Jesus com a maior facilidade. Tem vergonha de dizer que é crente. Já viram a sociedade que nós vivemos hoje? Se o indivíduo anda com um brinquinho na orelha, rebolando, um homem andando que nem mulher, ninguém fala nada. Anda aí, homem travestido, coisas mais ridículas desse mundo, ninguém fala nada, rouba, mata, é criminoso, bandido, ninguém fala nada. Mas quando alguém anda com a Bíblia na mão, o povo olhando, oh, crentinho, olha lá. Como se fosse coisa ruim ser crente. Estamos vivendo num mundo tão deturpado, tão decaído, tão fracassado, que hoje andar certo virou errado, andar errado hoje virou certo. Vivemos num mundo tão cheio de dificuldades, meus irmãos, que o mundo está deformado, está nessa situação horrível. Mas Deus quer usar a sua obra, Deus quer fazer a sua obra e ganhar essa Europa através de você que está aqui, meu irmão. Deus não escolheu computadores, Deus não escolheu grandes sábios, grandes matemáticos, grandes doutores. Deus quer usar você nesta noite. Você pode glorificar a Deus? É você que Deus escolheu. Não foi nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins. Deus escolheu você para realizar a obra dele. Aleluia, glórias a Deus. E esse mesmo Pedro que foi um conformado, um reformado, um dia ele acaba negando Jesus. E aí ele vai chorar lá no pátio. Negou Jesus, cortou a orelha, fez coisas erradas. E um dia
Depois de Jesus morrer, ele ficou por ali amargamente com a consciência pesada. Ao terceiro dia ele ouve a notícia que Jesus ressuscita de entre os mortos. E de repente ele recebe a visita de Jesus, ele não tem nem a coragem de olhar. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele nem responde, abaixa a cabeça, passa uma vergonha que só, e ele começa envergonhado, ele começa a meditar, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele não tem coragem de responder, diz: Senhor, tu sabes de tudo. E Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Ele fica quieto, não tem coragem de responder para Jesus. Aleluia. E nós percebemos, meus irmãos, quando Jesus pergunta pela segunda vez a ele, e nós percebemos quando Pedro, indagado por Jesus por 3 vezes: tu me amas, Pedro? Pedro começa envergonhado, dizer: tu sabes de tudo, Jesus. Não adiantava nem dizer a Jesus que ele amava, ele não tinha palavras para responder. Talvez esteja a sua situação como esta, você não tem coragem de responder para Jesus que ama, diante de tantas coisas erradas que tem feito. Mas Jesus continua a perguntar: Pedro, tu me amas? Tu sabes de tudo, Jesus. Era melhor Jesus ter dito: você não vale nada, hein, seu Pedro, seu vagabundo, você não vale nada, você é traidor, meu. Jesus podia ter dito tudo isso. Mas Jesus apenas disse: Pedro, então, apacenta o meu rebanho. De novo Jesus pergunta. Pedro preferia que Jesus tivesse dado uma pedrada nele, uma chicotada nele. Mas Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Ai, tu sabes de tudo, Jesus. Apacenta o meu rebanho. Pedro queria morrer naquela hora, mas de repente Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas, Pedro? Pedro desanda a chorar e diz: tu sabes de tudo na minha vida, tu conheces a minha vida. Deus conhece a tua vida, sabe o que está acontecendo. Ele está olhando, não é como eu estou olhando no teu rosto, não, meu irmão. Deus está olhando para a tua alma, sabe o que é que você está pensando, se você está dentro deste olhar, ouvindo a palavra, ou pensando, não. Deus sabe de tudo na sua vida. Pedro disse: Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Apacenta o meu rebanho. E não falou mais com Pedro. A partir disso, Jesus percebeu que havia alguma coisa a mais que eles necessitavam. Jesus percebeu que os discípulos tinham tudo, tiveram uma verdadeira aula aula intensiva de evangelho. Andaram 3 anos e poucos meses com Jesus. Naquele período, viram Jesus multiplicar pães, andar sobre os mares, curar leprosos, surdo, evangelizar o pobre, dar liberdade ao cativo, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eles viram Jesus fazer tudo, mas os discípulos ainda queriam, mas não sabiam como fazer. Jesus teve que buscar o Pedro, teve que buscar, chegar na mão do Tomé, dizer: Tomé, põe a mão aqui, esse é o incrédulo, é verdade, és tu mesmo, Senhor. Teve que buscar os discípulos que tinham voltado à pesca lá em Emaús, e assim Jesus foi buscando, recolhendo um após o outro. E Jesus percebeu que depois de ressuscitado, depois de ter feito tantos milagres, ainda os discípulos precisavam de alguma coisa a mais. Tudo aquilo não valeria nada se Jesus, percebendo que eles precisavam de alguma coisa, não lhes desse essa coisa. E ele diz: olha, então convém que eu vá, porque se eu não for, o que vocês precisam receber não virá. Ficai em Jerusalém. Vocês vão para lá agora, viram? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? De poder. Aleluia. E lá foram Pedro, Tiago, André, Felipe, João, Bartolomeu. Todos eles foram lá para Jerusalém. O Pedro envergonhado, os discípulos de Emaús, os outros discípulos estavam todos lá. E eles disseram: olha, Jesus mandou a gente ficar por aqui. Estavam lá cantando no cenáculo dia após dia. Estavam 120 irmãos reunidos ali, cantando no cenáculo, ali em Jerusalém. E alguns já estavam querendo ir embora. O pessoal: não vão não, que Jesus mandou a gente ficar aqui. Se ele mandou ficar aqui, vamos ficar aqui. E continuaram ali cantando, adorando. Eles ficaram em Jerusalém até que num dia, quando a Bíblia diz que eles estavam cantando no dia da festa que se comemora aqui, hoje e amanhã, aleluia, quando eles estavam comemorando a festa chamada Festa de Pentecostes, a Bíblia diz que quando eles estavam cantando, começou a glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, ou começou a bater palma, ou começou a rir, glorificar, e começaram a falar em outras línguas, quando o Espírito do Senhor começou a ser derramado sobre eles. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre eles como um som de um vento veemente e impetuoso, e eles começaram a falar em outras línguas.
E aí imagina a glória de Deus, gente falando língua estranha, glória a Deus, aleluia. E aí no meio daquela multidão, o povo lá fora começou. E esse bando de gente tá tudo louco. Já disseram que esses crentes são tudo loucos. Olha lá, estão cheios de moço, estão embriagados, estão tudo louco. Não é isso que falam dos crentes quando os crentes dão glória a Deus. Mas nós não vamos nos calar como não se calaram os discípulos no dia de Pentecoste. E eles começaram a dar glória a Deus. E Pedro começou a ficar enfesado. Mas o Pedro... E Jesus já via o João, os outros já andavam meio perto do Pedro, o Pedro não fazia coisa errada. João meio apavorado, disse, o Pedro está ficando nervoso. Vai lá, André, segura um pouco o Pedro. Não, fica aí, Pedro. Não sai daqui não, dá glória a Deus junto com os irmãos lá. Mas o povo está zombando. Não, senhor Pedro, não tem importância, deixa o povo zombar, vamos dar glória a Deus. Mas aquele povo está rindo de nós. Não, deixa ele, vamos dar glória a Deus, aleluia. E o povo estava dando glória a Deus, aleluia. O Pedro está ali, você sai da frente, André, sai da frente, vai, sai da frente que eu tenho que fazer alguma coisa. O que você vai fazer, Pedro? Não vai fazer coisa errada não. Fica aqui não, vai, eu não vou. E eu não queria deixar o Pedro sair do meio pensando que ele ia cortar a orelha de todo mundo ali, no meio daquela multidão. O que você vai fazer, Pedro? Sai da frente, André, sai da frente, Felipe. Vai, sai da frente que eu tenho que mostrar para esse povo quem é esse Jesus a quem nós pregamos, aleluia. E a Bíblia diz que ele saiu do meio dos seus discípulos e naquele dia quando ele pregou, já não era aquele mesmo Pedro cortador de orelha, negador, mas era um Pedro transformado porque o Espírito do Senhor foi sobre ele. Quando o Espírito do Senhor foi sobre ele, a Bíblia diz que só naquele dia, o Pedro que nunca passou por um seminário bíblico, o Pedro que nunca estudou numa faculdade teológica, só naquele dia quando ele pregou foi mais de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Aleluia! 3.000 almas de um pregador que mal sabia falar, era um analfabeto de pai e mãe, não tinha nenhum curso pós-graduação, nem o primário não tinha, mas era um homem que estava sendo usado por Deus porque o Espírito do Senhor foi sobre ele. Depois que Deus encheu ele do seu Espírito, agora era um outro Pedro. Não era um Pedro conformado, não era um Pedro reformado, não era um Pedro deformado, cortador de orelha, mas era um Pedro transformado. Era tamanho o poder na vida dele que a Bíblia diz que onde Pedro andava, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava os doentes, aleluia. Um dia Pedro estava andando com João na porta do templo, começaram a subir na porta do templo chamada Formosa, e agora não era o Pedro que queria andar com João, porque João era um discípulo amado, era aquele que dormia ao pé de Jesus, tinha muita intimidade com Jesus, as revelações especiais eram com João, e Pedro queria aprender com João. João, como é que foi aquele negócio lá que Jesus falou com você? O que ele disse para você aquele dia que você estava dormindo com ele, ali perto, ali? Agora era o contrário, agora era o João que queria andar com o Pedro. Ô Pedro, como é que você fez aquele dia lá? Você nunca sabia pregar, rapaz? O que aconteceu? Me conta para mim, o que houve? Vem comigo. E naquele dia estava entrando na porta chamada Formosa e tinha lá um paralítico pedindo esmola. Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ô Pedro, sou João, dá uma esmola para homem aí. Eu não tenho aqui, João. João. Daí você, Pedro, eu não tenho, João. E você tem? Eu não tenho não, Pedro. Ô João, nós temos. Eu não tenho. Tem sim, não tem, tem. Ah, o que eu tinha, o Judas levou tudo, Pedro. Mas você não tem, não tem nem pãozinho, não tem. Aquele pão que sobrou do milagre, eu não tenho. Mas nós temos. Não temos, Pedro. Temos, João. Não temos, Pedro. Temos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Essa igreja tem ou não tem? Tem, João. Não tem, Pedro. Tem. Ô paralítico, você só me dá uma esmolinha. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Aleluia. Levanta e anda em nome de Jesus. E o paralítico começou a andar para a glória de Deus. Aleluia. Você tem isso hoje, se você está consagrado à glória de Deus, se o Espírito de Deus ungiu você, hoje você vai estar consagrado. Parece absurdo o que Deus pode fazer na vida de um homem como Pedro, mas se é absurdo que aos teus olhos não é absurdo para Deus, Deus pode fazer esta obra grandiosa na sua vida. Quantos creem nisso pode glorificar o Senhor? Aleluia. Daqui a pouco vai todo mundo para o refeitório comer feijão, hein? Aleluia, glórias a Deus. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Ele te consagra, Ele te transforma, mas acima de tudo Ele te dá vitória. Vocês querem vitória?
Amém? Nós queremos vitória, vitória em Cristo, meus irmãos. Bom, eu sei que o conceito de vitória é diferente do homem, né? Tem pai aqui que diz, meu filho, esse negócio de obra de Deus que está cá para fora é besteira, hein? Você vai estudar, fazer medicina, vai fazer cursos de francês, vai estudar, fazer pós-graduação em latim. Tem pai orientando os filhos a fazer isso, a não fazer a obra de Deus, porque querem ver o filho doutor. Irmãos, qual é o molde que nós queremos? Vamos estudar o melhor molde na nossa vida. Cada um de nós queremos o melhor para os nossos filhos. Eu quero que meu filho seja um médico, doutor. Deus não está impedindo que o seu filho seja. Mas pense bem, qual é o melhor grau de sucesso na vida de um homem? Por que você quer ver o seu filho, médico? Porque eu quero ver um homem famoso, poderoso. Então vamos aqui colocar o molde do crente e vamos colocar aqui o molde do pecador. O que os homens aí no mundo que não tem Deus querem na vida? Querem que o filho seja alguém. Vamos colocar o melhor molde aqui. Para os crentes o melhor molde é... O modelo para nós é Jesus. O melhor modelo para o mundo, eu não sei. Vamos escolher o melhor. O homem que alcançou o maior sucesso mais cedo. Napoleão? Não, acho que teve um homem aqui na Europa que alcançou o maior sucesso. O nome dele no passado. E eu vou trazer aqui um paralelo aqui. Vamos colocar de um lado Jesus, é o modelo dos crentes. Do outro lado vamos trazer o paralelo do homem mais poderoso da terra. O nome dele era tão grande o homem que o apelido dele se tornou o Grande. O nome dele, Alexandre. Eu vou trazer esse paralelo porque a vida de Jesus e a de Alexandre tiveram mais ou menos o mesmo paralelo. Eles tinham algumas coisas em comum, começaram cedo e terminaram prematuramente. Jesus morreu com 33 anos, Alexandre também, só que Alexandre viveu 3 séculos antes de Jesus. Então, como eles começaram cedo e terminaram prematuramente, vamos colocar os dois moldes aqui. Os dois foram grandes conquistadores, não é? Jesus, o grande conquistador, o Alexandre, o maior conquistador da terra, porque vocês querem algum modelo para os seus filhos serem ou vocês seguirem. Jesus de um lado, Alexandre de um outro. Vamos fazer a comparação para ver quem é o melhor modelo para o seu filho, para nós, para todos nós. Aleluia! Alexandre nasceu numa mansão. Jesus nasceu numa manjedoura. Alexandre era filho de rei. Jesus era filho de carpinteiro. Alexandre viveu e morreu para si. Jesus viveu e morreu para os outros. Alexandre morreu adorado como rei. Jesus morreu zombado numa cruz. Alexandre viveu como rei. Jesus viveu como malfeitor. Alexandre foi exaltado como glorioso. Jesus foi chamado de maldito. Alexandre morreu na Babilônia em esplendor. Jesus morreu no Calvário em vergonha. Alexandre derramou sangue de milhões para o seu próprio proveito. Jesus derramou seu próprio sangue para o proveito de milhões. Alexandre fez a história. Jesus transformou a história. Alexandre tinha uma filosofia: ganhe tudo que puder. Jesus Cristo tinha outra filosofia: dê tudo que puder. Alexandre foi rei. Jesus Cristo foi rei dos reis. Alexandre foi senhor. Jesus foi senhor dos senhores. Alexandre foi passageiro. Jesus Cristo foi eterno. Alexandre morreu para sempre. Jesus Cristo vive para todo sempre. Qual vocês preferem esta noite? Qual os senhores preferem como modelo em suas vidas esta noite? Aleluia! A filosofia de Alexandre era ganhe o que puder, não importa o preço. A filosofia de Jesus é ter tudo o que puder, não importa o preço. Aleluia! Com a filosofia de Alexandre morreu Hitler. Com a filosofia de Alexandre morreu Mussolini. Com a filosofia de Alexandre viveu e morreu Napoleão. Com a filosofia de Alexandre morreu Idi Amin. Com a filosofia de Alexandre morreram muitos homens por aí. Com Jesus viveram, aleluia, Moody. Com Jesus viveu Wesley. Com Jesus viveu Spurgeon. Com Jesus viveu Daniel Berg, Gunnar Bing. Com Jesus morreu Paulo, André, Felipe, João. Com Jesus estou eu também, aleluia. Se essa igreja está com Jesus, glorifique a Deus e diga: é com Jesus que nós vamos até o final da nossa jornada. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia, consagração, transformação e vitória vai acontecer na sua vida quando você dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Um dia eu estava realizando uma cruzada evangelística numa região onde os alemães vivem, no estado de Santa Catarina.
perto da colônia dos alemães, onde existe uma cidade balneário, uma cidade de turismo, uma cidade à beira do mar chamada Barra Velha. Naquela ocasião dirigiu um pastor Cardoso, não me lembro o primeiro nome dele, José Cardoso, e o trabalho era novo, eu era recém-casado, faz quase 20 anos atrás, eu mal tinha terminado, aliás estava em lua de mel, mas já fomos fazer uma cruzada evangelística, minha vida tem sido de viagens, fomos fazer uma cruzada evangelística na cidade de Barra Velha, Santa Catarina, uma cidade que o trabalho estava iniciando, a igreja era pequena, e eu me lembro que quando a campanha seria de domingo a domingo, seriam 8 noites de trabalho, e de domingo até a terça-feira o trabalho seria dentro da igreja, e de quarta-feira em diante seria numa praça próxima à igreja. A cidade lá não era muito grande, não era época de temporada, mas eu me lembro que a campanha começou na igreja. E como eram eu e mais um outro pregador, o outro pregador que tinha chegado antes, ele começou de domingo até a terça-feira. E eu cheguei exatamente na terça-feira, o dia que seria o último dia de culto de trabalho dentro da igreja, porque a partir dali o trabalho seria numa praça. E eu então chegamos no último dia do trabalho na igreja. E naquele dia, quando recém-casada, minha esposa estava sentada no primeiro banco, e nós aguardando o momento do final do culto, mas a pregação transcorreu, e eu me lembro que durante a pregação trouxeram um paralítico carregado lá pela porta. E quando o paralítico começou a entrar, os irmãos trouxeram ele carregado, deixaram o carrinho de rodas lá atrás, e 2 irmãos carregaram-no para a frente, mas os diáconos muitas vezes não têm assim a devida preparação, porque a igreja era uma igreja bastante nova, os diáconos não tinham assim a devida orientação como onde devem colocar as pessoas não crentes para ouvir a palavra. Ao invés de colocar ele na frente, num dos primeiros bancos, a igreja estava cheia, então arrumaram uma cadeira para ele e trouxeram o paralítico para frente, mas em vez de colocar o paralítico olhando o pregador, como está a multidão, o povo participando do culto, puseram o paralítico de uma forma errada. Em vez de colocar ele de costa para o povo, olhando para ouvir a mensagem do pregador, puseram ele debaixo do púlpito, com a cadeira, olhando para o povo. Imagine que dificuldade que aconteceu isso. Tinha uma mesazinha embaixo do púlpito e colocaram ele do lado. E ele então debruçou a mão, paralítico, colocar a cadeira ali e ele olhando para o povo. Aí irmão, foi uma dificuldade para pregar. Porque o povo via o pregador alegre, gritando glória a Jesus, de repente eles abaixavam a cabeça e viam o paralítico lá. Glória a Jesus, aleluia! E aí apagava todo mundo, o povo nem estava participando do culto, que o paralítico estava atrapalhando com aquela cara de... E aí no final da mensagem eu disse Jesus, e minha esposa era a primeira campanha que ela participava comigo, eu disse Jesus, faz obra nesse paralítico, eu quero que minha esposa me acompanhe nos meus trabalhos e saiba que tu és um Deus verdadeiro e de poder. E eu disse, Jesus, tu vai levantar esse paralítico, é hoje. E aí na hora da oração, quando terminamos a pregação, o povo ficou de pé, enquanto o povo estava fechando os olhos para orar, eu falei, agora eu vou descer lá. Minha esposa também de olho fechado, falei, Jesus, tu vai mostrar esse milagre para minha esposa, porque ela vai ter que me acompanhar nas minhas cruzadas de evangelismo, e não é fácil uma moça ser esposa do evangelista. E eu então cheguei para o paralítico, todo mundo estava de olho fechado, falei, vou aproveitar enquanto o povo está de olho fechado, que eu vou orar pelo doente. Se ele não levantar, eu volto para o meu lugar, ninguém fica sabendo. Eu cheguei nele, o homem estava lá, de olho arregaçado, nem fechando o olho, não estava na hora da oração. Eu cheguei e falei assim, ô moço, o senhor crê que Jesus Cristo pode te curar? Aí eu fui ver que ele, além de paralítico, a boca dele era torta. Aí eu falei, o senhor crê? Eu falei, então, em nome de Jesus Cristo, enchi o pulmão, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, pelo poder do sangue de Jesus, levanta e anda! E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O paralítico não andou. Anda! Anda! Eu falei, Jesus, eu volto para o meu lugar envergonhado ou tu vai mostrar esse milagre para minha esposa? Aí Jesus naquela hora falou comigo no meu coração.
Meu servo, faça como Pedro fez na porta do templo. Eu te estou mandando, estou fazendo igualzinho. Ele me mandou expulsar no teu nome, estou expulsando no teu nome. O homem não anda, Jesus. Anda! Eu falei, Jesus. E eu estava quase tentado para voltar para o púlpito, enquanto o povo já está começando a abrir o olho. Eu falei, nada do púlpito. E ainda, graças a Deus, o pastor que estava orando lá em cima esticou a oração por mais tempo. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Faça como Pedro. Aí me lembrei que Pedro, quando orou pelo paralítico da Porta Formosa, ele esticou a mão. Eu falei, vou esticar a mão. Me dá a tua mão boa aí, porque uma delas também era mirrada, a mão dele. A outra mão estava boa. Eu falei, me dá essa mão aqui. Aí eu peguei na mão dele, aí quem fechou o olho fui eu. Anda! Eu falei, a mão veio. Anda! Opa, a mão veio, nem abri o olho. Anda! Eu falei, opa, não abri o olho e a mão veio vindo. Não é possível que a mão venha atrás, vindo sozinho, o corpo não pega vindo. Eu falei, mas vou arriscar, dar mais uma passada para trás. Anda! E a mão veio. Eu falei, ô glória, eu vou arriscar abrir o olho. O homem já estava de pé, meus irmãos, glórias a Deus. Aí começamos a andar. Aí aqueles crentes, interessante como são as coisas, né? Os crentes mais carnais, aqueles que olham de olho aberto, foram os primeiros que começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, quando viram aquele paralítico andando para a glória do Senhor Jesus. Aí quando aquele paralítico andou, deu os passos e começou a andar no meio da multidão, eu disse para aquele paralítico, o senhor crê que Jesus realizou a obra? Ele disse, graças a Deus. Eu falei, se Jesus curou o teu pé, vai curar essa boca torta. Fala direito em nome de Jesus. Estava bravo, né? Eu falo direito em nome de Jesus. Ele diga glória a Jesus. Ele, glória a Jesus. E começou a falar sério. Eu falei, agora levante a mão. Aí vi que a mão era paralítica, eu ficava só até aqui aberta. Eu disse, se Jesus curou teu pé e tua boca, vai curar tua mão também. Levante a mão e glorifica Jesus. E de repente ele começou a mão e a mão se abriu e ele glorificou o nome do Senhor. É esse Jesus que está aqui, meus irmãos, aleluia. Não é preciso ser um milagreiro, benzedeiro para fazer. Aliás, eles não fazem nada. Quem faz a obra é o Espírito do Senhor que está aqui esta noite. Quantos creem no poder do Espírito de Deus, glorificam o Senhor. Vamos ficar de pé neste momento, porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Diga nesta noite, o Espírito do Senhor está sobre mim. Levante as mãos todos, glorifiquem o nome de Jesus. Eu sei que muitos estão chegando de viagens cansados, mas a glória de Deus não é impedida pelo teu cansaço físico. Receba poder do alto, realize a obra de Deus e nesta noite diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, aleluia. O Jesus que levantou os paralíticos, cegos, surdos, mudos, está aqui esta noite para levantar a tua vida. Nesta noite receba o Espírito do Senhor. Com isso você está recebendo a consagração, a transformação, a vitória em Cristo Jesus. Sinta o poder do alto esta noite, aleluia. Deus está aqui para te ajudar. A glória do Senhor está aqui nesta noite para ungir a sua vida, para transformar o seu coração. Eu sei que existem pessoas que precisam do encontro com Deus. Jesus está aqui para te ajudar. Eu sei que o Espírito do Senhor está aqui batizando com o Espírito Santo. Você que não é batizado, comece a falar em línguas estranhas. Sinta o poder do alto esta